Bom, então a ferramenta para virtualização, que a gente vai usar aqui para instalar o nosso Linux, é o VMware. Então, se não tiver na tela de vocês assim, vocês vêm aqui, ó, abre o Windows VMware. Vocês vão localizar esse ícone, clica nele e abre. Eu tenho algumas máquinas virtuais aqui à esquerda, é só vocês ignorarem que a de vocês vai estar em branco, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova máquina virtual. Create a new virtual machine. Ele me pergunta de onde que eu quero puxar essa máquina virtual. Se vai ser um CD de instalação ou se vai ser um arquivo ISO de instalação. Então, eu vou marcar essa opção. O de vocês vai estar assim em branco, ó. Vocês vão vir aqui em Browse. E aqui em Browse, vocês vêm em FS Lab CTEC. Depois de FS Lab CTEC, vocês vão na pasta de instrutores, na pasta do Maurício Davel, aí vai ter sistemas operacionais. Dentro de sistemas operacionais, nós vamos usar essa versão aqui, que é o Debian 8.7.1, que ainda é a versão MySQL, que depois do Debian 8, a partir do Debian 9 já se tornou MariaDB, que é a versão totalmente gratuita do MySQL. Mas até a versão 5.5, o MySQL ainda era totalmente gratuito e se tornou pago a partir daí. Beleza? Aí se tornou MariaDB, a versão paga do MySQL. A versão gratuita, né, seria o MariaDB e a versão paga virou o MySQL. Beleza? Então vou usar isso aqui, ó. O que é isso aqui? É a imagem ISO de instalação do sistema, de um Linux Debian na versão 8. Vou selecionar com 2 cliques e vou avançar aqui com Next. Vou dar um nome para esse servidor, é o nome que vai aparecer aqui, tá, galera? Vocês vão ver que eu tenho aqui mais servidores. Se eu não identificá-lo aqui, depois eu não vou saber qual é a função dele. Então, eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar aqui um Debian banco de dados. E observe que aqui ele vai salvar na pasta Virtual Machine, que está dentro de documentos. Dentro de Virtual Machines ele vai criar uma pasta chamada Debian Banco de Dados e lá dentro ele vai colocar os arquivos dessa instalação. Beleza? Então vou avançar aqui. O tamanho do disco, ele está falando aqui, ó, 20 é o recomendado. Você pode usar mais? Posso, mas como eu disse, a gente vai instalar um sistema sem interface gráfica, com pouco processamento, né? Então pouco recurso processador, mas que vai ser o suficiente para rodar tudo. Então vou deixar aqui 20, deixo com 20 e marco essa opção aqui, ó, Store Virtual Disk as a Single File, ou seja, vamos criar um único arquivo do nosso disco virtual. Vou avançar aqui, ó, Next. Nessa parte de customização de hardware, te dá um resumo e você pode alterar, adicionar mais uma placa de rede virtual, adicionar uma nova, né, drive de CD e DVD, enfim, aqui não vou mexer em nada e deixar marcado aqui, ó, Power on this virtual machine after creation, ou seja, ligar essa máquina virtual após a sua criação. Então, quando eu der Finish, ele vai fechar essa tela e já vai dar um boot. É como se eu estivesse ligando o computador na esperança dele dar um boot pela imagem ISO e começar o processo de instalação. Então, eu vou dar um Finish. Lembra que eu estou falando um pouco mais rápido, porque, né, para o vídeo ficar mais curto. Então, ó, vai cair nessa tela aqui, porque ele já reconheceu a instalação. A gente vai dar um clique na tela, o mouse vai sumir, ó, pode ver que o mouse sumiu. Como que eu faço o mouse voltar? Ah, professor, eu quero clicar agora e abrir o navegador do meu computador. Tá vendo que você mexe o mouse e não mexe mais? Tá travado. Como que eu destravo? Ctrl Alt no teclado. Ó. Voltei o mouse. Clico na tela da minha máquina virtual, o mouse fica preso, não sai mais. Ctrl Alt, ele sai. Então, vou clicar na tela e a partir desse momento eu só uso o teclado. Não, aqui dentro da minha máquina virtual,
como não vai ter interface gráfica, não tem mouse. Então, a partir daqui é só teclado. Eu vou em install. Ele demora alguns segundos e inicia o processo de instalação. Caindo nessa tela, eu vou selecionar a linguagem do sistema. Então, vou na letra P, que é português, Brasil. Vou dar Enter. E ele fala que, olha, o idioma que você selecionou, nem tudo está traduzido, pode ter alguma coisa que não está traduzida, tá? Deseja continuar assim mesmo? Sim. País ou território árabe, que tem o português do Brasil, embora a gente já tenha selecionado lá atrás, mas aqui ele pede a localidade, você bota Brasil de novo. Aqui é um mapa de teclado, ou seja, o idioma do teclado. Pode ser um inglês, um padrão americano e tal. Aqui nós vamos botar o português brasileiro. Tem um laboratório do lado aqui que os teclados são padrão americano. Então aqui eu teria, embora o idioma do sistema seja português brasileiro, o idioma de teclado lá tem que ser inglês internacional, Estados Unidos internacional. Que aí os acentos, cedilha, correspondem corretamente. Mas aqui é português brasileiro. Esse processo demora um pouco. Nesse momento ele está lendo a imagem de configuração que está lá na rede, na minha pasta da rede que vocês acessaram. Está carregando os arquivos de instalação para a memória e gravando alguma coisa no disco virtual. Essa imagem ISO, pessoal, ela é extremamente completa, né? Ela tem 23 ponto alguma coisa, 23 GB arredondando aí, né? Para baixar essa imagem ISO, é gratuito. Você vai no debian.org e lá você vai ter imagem de instalação pela rede, usando a internet, então ela é um pouco menor, 2 GB, 1 GB e pouquinho. Tem imagem de instalação de 800 MB, que só instala o básico para funcionar, depois tem que vir instalando um monte de ferramentas. E tem essa que é a imagem ISO, que é um Blu-ray Disc, né? Que Blu-ray Disc é 20, dá até 27 GB, né? Essa é uma das 3 imagens que você consegue baixar, que você baixa o Debian, contendo todos os pacotes de instalação, ou quase todos, né? Porque são 3 Blu-ray, esse é só um dos 3. 3 Blu-ray de 20 e poucos GB. Mas é assim, você pega todos os pacotes existentes para a versão Debian, dessa versão 8.7, sem precisar da internet para baixar nada. Bom. Só ativar o teclado aqui, volta a informação. Oi? Só ativar o Del contra o Alt e ativar o teclado, volta para dentro do disco, instalar de novo. Não. Ele dá boot pela imagem. Isso. Então segura aí que a gente vai fazer tudo isso de novo. Esse aqui é só para gravar o vídeo, aí depois eu vou disponibilizar o vídeo e vou ajudar vocês. Mas eu vou ter que seguir aqui para não... Segura aí que eu vou passar devagarinho depois. Ó, aqui, pessoal, é o nome da máquina. Acompanha comigo, depois vocês vão fazendo. Nome da máquina, eu vou botar um nome que ela vai ser identificada na minha rede. Eu só vou ter ela dentro da minha rede virtual. Então, qualquer nome que eu colocar aqui, desde que obedeça os padrões, que são, não pode ter espaço, não pode ter acento, não pode começar com número. Essas são regras e não pode ter mais de 13 caracteres. Então, a gente adota essa regra. Eu vou botar o nome da máquina aqui como BD Davel, que é meu sobrenome no final, né? BD Davel. Se fosse Senai, BD Senai, tá? Que é banco de dados Senai. Então a gente dá um nome para a máquina, normalmente que identifica ela. Ou não, né? Por medida de segurança, às vezes a gente dá um nome totalmente aleatório. Sim. Então BD Davel, seu sobrenome é Messi, né? Massi. Viu? Quase que acertei. Massi. Você vai botar BD Massi. Vou dar um Enter. O nome de domínio, pessoal, não tem importância aqui, não vai deixar de funcionar nada. Mas eu vou botar senai.local. Poderia ser qualquer domínio, mas tem que ter esse formato. Alguma coisa, ponto, alguma coisa. No nome pode. Underline pode. Pode. Pode underline e traço, né? Sinal de menos.
Botei tudo maiúsculo. Senai.local. Senai.local. Vou avançar aqui. Aqui, cuidado, tá? Senha do root. Observem se o Caps Lock está ativado. Então, aqui eu desativo o Caps Lock. Senai.local. A senha do root. A senha do root, a gente vai utilizar ela minúsculo root, tá? Vou botar... Pessoal, bom que vai ficar gravado no vídeo. É só ambiente didático aqui, então eu jamais colocaria a senha root para um servidor de produção, porque é a primeira que o hacker vai tentar descobrir. Por dedução, ele vai botar root 123, root, porque root é o administrador, e às vezes a pessoa tem preguiça e bota root. Aqui nós vamos colocar, porque se você esquecer, eu sei que você botou root, beleza? Se você botar uma senha sua e esquecer essa senha, eu não vou poder te ajudar, porque, a não ser que eu quebre a senha, né? Que é possível também. Vou botar root minúsculo e vou repetir root minúsculo. Nessa tela ele pede um nome completo para o usuário. O nome completo eu posso botar Maurício de Jesus Davel. Você vai botar o seu nome. Maurício de Jesus Davel, que aqui nesse caso pode estar completo, maiúsculo, minúsculo, com espaço. Já nessa outra, eu vou colocar o seguinte nome, M. Davel. Aqui não pode ter acento, não pode ter espaço, não pode ter ponto e vírgula, ok? É o nome de usuário, aquele nome que ele vai usar como login. E agora eu vou botar uma senha para esse novo usuário que não é root, como root também. Ele vai cair nessa tela de fuso horário, né? Então vou escolher aqui Espírito Santo. Já visto que nós estamos aqui. Espírito Santo, dá um Enter. Tem uma etapa mais à frente, cuidado para não dar Enter, tá? Porque é uma etapa importante. Essa daqui é o momento do particionamento do disco. É o momento que eu vou dizer assim, quantas partes eu vou dividir meu disco. Lembrando que eu tenho um disco virtual de 20 GB. Para essa aula, nós não vamos dividir o disco. Vamos deixar o disco inteiro. O que significa dividir o disco? Pegar uma partição, botar para um sistema operacional e a outra para armazenamento de backups e arquivos, de modo que eu posso formatar a partição do sistema e não mexer nas partições de backup. Os dados do usuário podem estar nessa outra partição também. Aqui nós vamos botar tudo numa só. Botar usar assistido, usar o disco inteiro. Ele identifica que meu único disco, olha lá, 21.5 GB VMware, é o disco que ele identificou lá como sendo o nosso disco de armazenamento físico. E eu vou deixar aqui todos os arquivos em uma partição, única partição. Não vou separar as variáveis e as homes de usuário em partições diferentes, vou deixar tudo na mesma. E aqui eu vou dar um Enter para finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Ele, como último recurso, ele fala, tem certeza é isso mesmo? Aqui eu tenho certeza, sim, porque daqui para frente não tem como reverter. Vou dar sim. Esse processo vai demorar um pouquinho, ele vai instalar os componentes básicos do sistema e na próxima tela ele vai pedir para a gente algumas configurações, como por exemplo, se eu quero instalar interface gráfica, se eu quero instalar recurso de acesso remoto, se eu quero usar como servidor de impressão. Então vai ter uma tela aqui que vocês não vão poder dar Enter, simplesmente pelo padrão que ele já está na tela. Senão nós vamos ter que começar do zero, tá? Então, muita hora nessa calma. Embora, assim, a gente esteja numa rede sem fio, essa instalação ela é bem limpa. Então é um processo rápido. Se você for comparar com a instalação do Windows, cliente Windows, ele demora muito mais tempo para fazer uma instalação do sistema operacional e o Linux se instala muito mais rapidamente.
Nós já vamos te encontrar. Você, o Leonardo. Eu vou deixar um passo a passo disso e vou deixar também o link desse vídeo lá no nosso canal, nosso Canvas, né? Entra lá. Ó, pode ser que, por exemplo, essa máquina não vai ter acesso à internet, beleza? Então, ele não vai conseguir buscar pacotes de instalação na internet. Normalmente, ele vai dar erro nessa parte, porque ele vai dizer o seguinte para você numa tela vermelha: olha, eu tentei fazer um acesso à base de repositório, não consegui. Aí ele fala assim: estou comentando, você que é de Python, você vai saber que ele está falando assim, estou comentando o sources.list. Este arquivo aqui, galera, ó, que está dentro de barra etc. O barra etc do Linux é como se fosse arquivo de programa no Windows. Todos os programas que a gente instala e os seus arquivos vão aqui para dentro dessa pasta. Ele tem uma pasta chamada apt, que é o gerenciador de pacotes do Linux. E dentro dele um arquivo de configuração apontando as URLs da base de repositório. Neste arquivo terão duas linhas apontando para securitydebian.org e uma outra, e ambos usam HTTPS. Como ele não conseguiu uma comunicação com os servidores debian.org, ele diz para você: olha, estou aqui fazendo um comentário, né? Vou adicionar um comentário, uma entrada comentada nessa linha, para que isso não dê problema no futuro. Então, os pacotes de instalação que nós queremos estão na imagem ISO que eu disponibilizei e não na internet. Então, isso aqui a gente só vai dar um continuar, porque não há o que fazer. Enter. Depois eu vou mostrar lá onde foi que ele botou esse comentário. O hashtag em Python é o comentário, ou seja, aquela linha é só um texto livre de orientação para o programador. Bom, aqui ele falou o seguinte, ó. Participar do concurso de utilização de pacotes, tá? Isso daqui dispensa explicação, tanto faz você botar sim ou não, não vai interferir em nada do que a gente está querendo fazer, mas basicamente são comunidades, né, que para programadores, conhecimento avançado, que tem uma participação de concurso de pacote. Nós vamos deixar no não, dar enter aqui. Mais uma vez, não influenciaria se você tivesse colocado sim ou não. Ia passar do mesmo jeito. Aqui que está o problema. Muitas vezes o aluno chega aqui, toma ali enter. Não é, ó, seta para cima, seta para baixo. Eu navego entre as opções. E o que eu vou fazer? Ó, desmarcar a primeira como? Com a tecla preferida dos astronautas, que é o espaço. Desmarco, desmarcou. Vou descer até a opção de servidor de impressão. Aperto a tecla preferida dos astronautas, desmarcou. E aqui, em servidor SSH, eu vou apertar novamente a tecla preferida dos astronautas, espaço, e vai marcar. Agora sim, meus amigos, eu posso dar Enter. Vai ficar duas opções, a última e a penúltima. Servidor SSH e utilitário standard do sistema. Daqui já estamos quase finalizando. Depois dessa tela, eu vou explicar já o que é o GRUB. Ele vai perguntar assim, deseja instalar o carregador de inicialização GRUB? O GRUB, pessoal, se você tiver duas partições e dois sistemas operacionais no mesmo disco, você pode escolher de inicializar um ou outro. Exemplo, eu tenho um Windows 10 e tenho um Debian instalado. Eu posso selecionar qual que eu quero usar agora. Mesmo computador, um único disco, com partições diferentes e cada uma delas com um sistema operacional distinto. De modo que se eu vou fazer alguma ação que requer programação, por exemplo, os ambientes Linux são muito mais favoráveis à programação.
Então o programador prefere porque é muito mais fácil manipular pacotes, gerenciar. E o Linux é muito mais fácil você manipular hardware. Então, mas tem gente que prefere o Windows, tá? Então às vezes a gente particiona e bota os dois sistemas e usa o que a gente quiser. Agora ele está carregando o Groove. Bom, deseja instalar o carregador? Eu vou botar sim, tá? Para mostrar para vocês uma vulnerabilidade que ele cria, que é bom vocês conhecerem, que é muito conhecida dos hackers aí, né? Instalar. Aqui eu vou selecionar essa pasta dev.sda, que é o disco rígido que ele conhece, que está mapeado dentro da pasta dev. Vou mandar instalar nele. Ele conclui a instalação do Groove e pede para reiniciar o computador. Bom, instalação completada. Continuar. Esse é o Groove. Se eu tivesse mais de uma partição, ele mostraria ali os dois sistemas que eu tenho. Em 3 segundos ou 4 segundos ele já carrega sozinho, se eu não mexer. E ele cai nessa tela. O que eu vou explicar aqui? Lembra que eu criei o usuário MDAVEL lá atrás e botei uma senha para ele? Toda vez por segurança que eu vou logar no meu sistema, eu não uso o root para logar. Eu uso um usuário padrão, que não é root, por questões de segurança, que no caso foi MDAVEL, e a senha que eu criei para ele durante o processo de instalação. E aí eu tenho esta tela, que é o quê? Na primeira parte, antes do arroba, eu tenho o nome do usuário que eu loguei. Depois vem um arroba que é para separar quem é o usuário e qual é a máquina. Então é o usuário seguido do host. O host, vocês lembram que eu botei BD-DAVEL, nome da máquina? Ele que aparece aqui. Na sequência, vem um til, acento, né? Que significa o quê? Que neste momento eu estou na pasta home. O que é a pasta home? É a pasta perfil do usuário. O Windows não tem lá downloads, imagens, vídeos. Essa pasta home é o downloads e mais vídeos do Linux. Para o usuário que está logado, porque um usuário não pode acessar os recursos do outro, não é assim? Aqui é a mesma coisa. Então, aqui, o tio está dizendo que eu estou na home do usuário MDAVEL. E esse cifrão que você vê ao final significa que ele não é um usuário raiz, não é um root, não tem administração do sistema. Alguns comandos, por exemplo, como ifconfig, que é um comando que utiliza para verificar configurações de interface, vão dar erro. Por quê? Porque o usuário comum não tem acesso a configurações de sistema. Agora, como que eu troco de usuário padrão para root? SU espaço menos. Quando eu boto SU menos, ele pede a senha do root. E eu vou botar a senha que eu registrei lá no início, que é root. Observem agora que o sinal muda de cifrão para um hashtag. Significa agora que o usuário que está logado tem poderes de root. Beleza? E se eu repito o comando agora, ifconfig, agora ele reconhece o comando e me dá a saída que eu preciso. Beleza? Então, sistema instalado. Já mostrei o que é a estrutura do prompt de comando, de linha de comando, que é usuário seguido de um arroba, que separa o usuário do host, aí vem o nome do host em seguida. Depois tem um acento til que diz que está na pasta home do usuário, seguido de um cifrão ou um cerquilha, dependendo de quem está logado. Se é root ou um usuário padrão. Sendo cerquilha, diz que é o usuário root, administrador. Sendo cifrão, significa que é um usuário padrão, que não é poder de root. Se eu der um Ctrl L no teclado ou escrever clear e dar enter, ele limpa a tela. Então, eu vou dar um Ctrl L, beleza? Se eu quiser voltar para o usuário MDAVEL, que não é root, SU MDAVEL. E aí ele está dizendo para mim, ó, agora o MDAVEL, olha ali, ó,
M da Vel está logado na BD da Vel e ele está na pasta raiz do root, home do root. O M da Vel não pode listar nada dentro da home do root por questões de segurança. Mas o M da Vel pode ir para a pasta dele, ó, cd espaço til. O comando cd navega entre as pastas. Tá? Isso é básico. No DOS também é assim, cd e o nome da pasta, ele entra na pasta. Dir lista o que tem dentro da pasta. Então vou entrar na pasta home de quem? De M da Vel. Vou dar um ls aqui dentro. O ls, pessoal, em Linux, é a mesma coisa que o dir no DOS. Ele lista arquivos e pastas. ls não mostrou nada, por quê? Porque não tem nada aí dentro. Mas eu posso usar o mkdir, que é um comando para criar uma pasta e botar o nome da pasta, Maurício. Agora eu criei uma pasta Maurício dentro da pasta home de M da Vel. Se eu der um ls agora, ele diz para mim que tem essa pasta lá dentro. Beleza? Se eu der um comando pwd é um comando que diz qual é o caminho que eu estou acessando no momento, que é a pasta home de M da Vel. E que dentro de home de M da Vel tem a pasta Maurício. Beleza? Então, é muito parecido com DOS, essa linha de comando. Muito parecido. A navegação entre pastas é idêntica, só muda, por exemplo, como que você verifica o IP no Windows, no CMD? ipconfig. Como que você verifica o seu IP no Linux? Ifconfig. Então tem essas pegadinhas. Como que é para listar pastas no DOS? Dir. Como que é no Linux? ls. Agora tem os iguais. Como que é acessar pastas no Linux? cd. E no Windows CMD? cd. mkdir cria uma pasta dentro do Linux e também cria uma pasta no Windows. Tá? No DOS, né? Que o DOS era um sistema operacional de disco na época, em 1980. Meu primeiro curso de informática foi no DOS, tela preta e comando. Não tinha nada de mouse, em 1992. Bom, conhecemos já a linha de comando, já instalamos, já sabemos instalar o sistema. O que a gente precisa saber agora? Vou mostrar aquele arquivo que ele comentou quando deu erro lá atrás, que ele tentou entrar na internet para baixar os pacotes lá. Eu vou voltar para root, su espaço menos, boto a senha do root. Toda vez que eu vou trocar de um usuário padrão para o root, eu tenho que botar a senha, porque é questão de segurança. O root, ele é o todo-poderoso. Ele pode navegar entre usuários, ele pode apagar o usuário, trocar a senha do usuário, ele pode fazer o que for dentro do sistema. Ele é o todo-poderoso. Agora, coisas que ele faz, outro usuário não pode fazer. A menos que se dê a permissão necessária. Bom, vou limpar a tela e vou mostrar o Nano, pessoal. Sabe o bloco de notas? O Nano é o bloco de notas do Windows. É um editor de textos. Todo programa em Linux, as configurações dele é feita no modo texto. Então é um arquivo de texto que eu vou lá, edito o que eu quero, salvo, reinicio o serviço, ele recarrega o serviço com as alterações que eu fiz. Então eu vou usar um bloco de notas, que é o Nano, editor de texto, para editar um arquivo que está dentro da pasta etc, na pasta apt. O nome do arquivo é sources.list. Tá pequenininho ali, pessoal, mas depois o vídeo vai ficar, vocês podem aumentar. Sources.list. Ó, aqui dentro eu tenho as duas entradas comentadas que ele fez, que ele falou lá atrás, que são essas duas aqui, ó. Ele botou esse hashtag e comentou essas duas linhas. Já isso aqui é o CD-ROM, é a imagem de instalação que a gente usou para instalar o sistema e que vamos usar ainda para instalar os pacotes que nós queremos. Então, eu vou dar um Ctrl X, ó, se vocês observarem embaixo aqui, ó, existe uma sentença completa que representa a tecla Ctrl no teclado. Ctrl G é a ajuda do Nano. Ctrl X é sair do Nano. Ctrl O grava.
Por aí vai. É só você olhar aqui embaixo que vocês vão ver o que você faz com cada combinação de tecla. Então, eu quero dar um Ctrl X para sair. Ctrl X sair. Vou limpar a tela. E agora eu quero instalar. Olha só, quando vocês forem fazer de vocês, isso aqui vai dar erro. Eu quero instalar o servidor MySQL. Ok? Se eu quero instalar ele aqui, eu preciso que o meu CD de instalação esteja verdinho aqui em cima. Tá vendo que ele está desabilitado? Por que ele fez isso? Depois do processo de instalação, é como se ele cuspisse o CD do drive para que ele não entrasse em looping. Ou seja, ele ia dar boot para continuar carregando o sistema operacional. Se o CD estivesse na unidade, ele ia dar o boot pelo CD e ia começar o processo de instalação de novo. Nesse caso, a gente vai habilitar aqui porque eu preciso do CD no drive para conseguir instalar os pacotes que eu quero. Então, dou Ctrl Alt no teclado, venho aqui com o mouse, botão direito sobre esse ícone e mando conectar, connect. Se ele ficou verdinho, já carregou a imagem. É como se eu tivesse aberto o compartimento do CD e DVD, botado o CD, apertado o botãozinho, ele lê o CD e pronto. É virtual, né? Mas é como se eu estivesse no servidor fazendo isso. Bom, eu tenho que dar o seguinte comando aqui, apt-get update. Esse comando faz o quê? Atualiza a base de repositórios, ou seja, ele vai criar a árvore de repositório de todos os pacotes que eu tenho dentro da minha imagem ISO e vai fazer um mapeamento delas. Então, eu dou um apt-get update. Isso é muito rápido. Depois eu vou limpar a tela e vou dar um apt-get -y install mysql-server 5.5. Esse comando, pessoal, é o seguinte. apt-get é o gerenciador de pacotes. O -y é para ele instalar o que eu quero instalar sem me perguntar se eu tenho certeza. O install, eu tenho opções como install, remove, purge, que é instalar. O purge vai expurgar do sistema, incluindo os arquivos de configuração, e o remove é para desinstalar. E o MySQL Server é o nosso banco de dados. Então, estou instalando o MySQL Server na versão 5.5. Beleza? No Debian 9, 10, 11 e 12 é o MariaDB Server. Tranquilo? Então, eu mando instalar. Ele carrega a imagem de instalação, abre uma telinha para eu informar o quê? A palavra-chave ou a senha do administrador do banco. Presta atenção. Administrador do servidor, do banco. Não do servidor em si, tá? Não é o root do sistema operacional. É o root do banco. Bota a senha root. Vou usar a senha root para facilitar. Repito a senha root e ele continua o processo de instalação. Isso aqui é bem rápido, tá? Então eu vou instalar isso daqui. Vou fazer uma configuração no sistema. Primeiro eu vou verificar se o que eu instalei está rodando, está ok, tá? Com isso eu dou o comando service. Depois no vídeo vocês vão ter como dar pause, copiar esses comandos, entendeu? Por isso que eu estou indo rápido aqui, explicando bem rápido. Depois a gente entra em detalhes, eu vou ajudar cada um de vocês. Service, MySQL, status. E verificar o status do serviço MySQL. O comando fala por si só. Dou Enter e eu tenho que receber essa informação. Ó. Active Running. Ativo, rodando. Se deu isso daqui, beleza. Eu vou parar ele, vou parar o serviço. Ó. Vou trocar o status por stop.
Parei o serviço. Se eu der o status de novo, ele fala aqui, ó, que o serviço está inativo, morto. Ok? Agora eu vou limpar de novo e dar um start. Ele vai iniciar o serviço de novo. Eu vou verificar o status novamente e novamente está ativo rodando. Beleza? Detalhe, qual é a porta que usa o MySQL Server? Por padrão, ele utiliza a porta 3306. Beleza? Depois vocês vão anotar isso, ou anotem agora. Porta padrão do MySQL Server 3306. Mas eu posso mudar essa porta? Pode. Acho até interessante que mudem, quando for um ambiente de produção real, que mudem para evitar de que um hacker faça um mapeamento da sua rede e descubra que essa porta está ouvindo. E só o fato dela ser 3306, ele já sabe que é um banco de dados que está rodando ali. Por segurança, a gente pode trocar isso. Mas isso tem que estar documentado nas documentações padrão da empresa, né? 3306. Como que eu me certifico? Ah, é isso mesmo que o professor falou. Quero me certificar que esse serviço está rodando na 3306. Vou dar um Windows L, limpo a tela e digito o seguinte comando: netstat -NA pipe é aquela barra em pé assim que fica do lado entre o Z e o Shift, tá? Aquela barra em pé. Grep é para fazer um filtro aí, né? Então execute esse comando fazendo um filtro, filtrando pelo quê? 3306, que é a porta. Se eu der um Enter e ele der essa informação, ele está dizendo o seguinte, ó, tem um protocolo TCP rodando aqui no localhost. A porta é 3306. Não tem ninguém conectado nessa porta no momento. Ou seja, se tiver uma máquina conectada, ele pega o IP da máquina aqui. Então eu sei se alguém de fora se conectou ao meu serviço. E ela está em estado de escuta. Por que estado de escuta? Porque ela está aguardando alguém se conectar a ela. Então pode estar escuta, ou se tiver uma versão em inglês aqui do sistema operacional, é listen. Escuta. Agora, quando tiver uma conexão estabelecida, ele vai dar o IP aqui, qual porta esse outro cara está usando lá na máquina dele, e vai dar aqui como estabelecida, ou no inglês, established, né? A pronúncia correta não é a minha praia o inglês, mas eu sei como escreve, agora a pronúncia é para quem manja dos Paranauê, né? Então vai estar como established. E aí, já confirmei que a porta 3306 está em escuta. Beleza, professor, mas fizemos tudo que é necessário já? Não, falta uma configuração que nós vamos precisar para que a ferramenta que a gente queira usar para se conectar externamente ao nosso servidor de banco, ela seja possível fazer essa conexão. Então, mais uma vez, eu vou usar o Nano, que é o editor de textos, na pasta /etc, na pasta MySQL, lembra? Ó, /etc é o arquivo de programa do Windows, né? Aqui /etc é o arquivo de programa do Linux. MySQL é o que nós instalamos. Então ele veio aqui para o arquivo de programa do Linux, que é /etc. E lá dentro eu tenho um arquivo chamado my.cnf. Esse é o arquivo de configuração de quem? Do Linux, do MySQL. Então vou dar Enter. Aqui dentro eu mostro para vocês aqui, ó, onde está o mouse, que ele está configurado para usar a porta 3306. É aqui que eu posso mudar a porta. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Me certificar que essa porta que eu estou usando aqui não esteja sendo utilizada por nenhuma outra aplicação, porque senão dá incompatibilidade na hora de subir o serviço. Ele vai dizer, ó, essa porta já está em uso. Ele não sobe o serviço. Por padrão, as portas mais baixas, elas são portas de protocolos padrão, né? SSH, universalmente é padrão. Mas as portas mais altas, de 30 mil para cima, 20 mil,
essas portas elas são de uso aleatório do sistema. São gerenciadas pelo sistema operacional local. Aqui, eu tenho certeza que a porta 3307, 3308, elas não são portas padrão de nenhum outro protocolo. Então, eu posso usar aqui 3309? Posso. 3310? Posso. Mas se eu subir aqui, tentar subir numa porta que está sendo usada, eu venho aqui e mudo. Até eu conseguir subir uma porta que seja uma porta que não esteja em uso. Beleza? Tá claro isso? Bom, aqui eu não vou mudar a porta, vou deixar a porta padrão, mas eu tenho que mudar uma coisa aqui que é importante. Por exemplo, nessa linha aqui, ó, essa linha chamada bind address. Essa aqui, ó. Bind address. Observe que ela não está comentada, não tem um hashtag na frente. Então, essa bind address diz o seguinte aqui, ó, que meu servidor MySQL só está recebendo conexões, só permite conexões da minha própria máquina, ou seja, do meu próprio servidor. Como eu quero, através do MySQL Workbench futuramente, me conectar a ela, vai ser uma conexão externa. Sendo uma conexão externa, do jeito que está aqui, ele vai bloquear. Vai dizer, opa, não pode, estou configurado só para aceitar configurações locais para as medidas de segurança. A gente implementa as condições de segurança e libera isso daqui. Como que eu libero? No lugar de 127 eu boto 0, e no lugar do 1 aqui no final eu também boto 0. Isso significa que ele aceita a conexão de qualquer host, vindo de qualquer endereço IP. Ah, mas se eu quiser botar um IP específico para acessar meu servidor, por medida de segurança, uma empresa, quando você vai trabalhar em home office, ele cria um usuário para você no banco, te dá os acessos que você tem que ter com base no seu perfil, e vem aqui e adiciona seu endereço IP, permitindo que seja feita uma conexão externa somente daquele IP que você usa lá na sua casa. Se você tentar do seu vizinho, me conectei a senha Wi-Fi do meu vizinho lá, no Wi-Fi dele, estou tentando conectar o banco dele. Não vai passar. Porque aqui vai aceitar apenas um único IP. Mas como a gente deixa 0000, aceita de qualquer IP. Beleza? Para o nosso ambiente aqui, a gente vai botar 0000, porque a gente não sabe ainda qual é o IP do nosso servidor, depois do nosso cliente, né? Depois a gente pode mudar se for o caso. Alterei isso, vou dar Ctrl X. Como eu modifiquei o arquivo, ele está falando, olha, as alterações que você fez estão em buffer de memória. Se você sair sem salvar, você vai perder essas alterações. Você quer salvar? S para sim, ó. Ele diz ali, ó, S para sim. Aí ele fala, tá bom, você quer salvar com outro nome ou você quer sobrescrever esse arquivo? Nesse caso eu quero sobrescrever. Então eu vou dar Enter. Mantenho o mesmo número. Um adendo aqui, se você tiver com um usuário que não é root e tentar editar esse arquivo, você vai conseguir abrir, você vai visualizar o arquivo, mas na hora de salvar ele vai dizer que você não tem permissão. O máximo que você vai poder fazer é salvar com outro nome. Ele vai criar uma cópia alterada. Beleza? Então, certifique-se de que está com root na hora de fazer a edição desse arquivo. Beleza. Em Linux, todas as alterações que eu faço estão no arquivo estático, um arquivo texto. O serviço já está rodando, vocês viram que está ativo rodando. Só que eu editei o arquivo agora. Essas alterações que eu acabei de fazer não estão valendo. Eu preciso dar um restart no serviço para quê? Para ele desligar o serviço. E no momento que ele ligar o serviço, ele vem nesse arquivo que eu editei e carrega as alterações que eu fiz. Como eu disse, ele é estático. Então, eu dou um service MySQL restart, ou seja, desliga e liga de novo. Dou um restart, ele leva alguns segundos e pimba. Cuidado, porque qualquer alteração sem saber o que está fazendo dentro desse arquivo pode ser o suficiente para o serviço parar, não subir mais. Uma vírgula em um lugar errado, um ponto onde não devia estar. Beleza? Então, cuidado. Para ter certeza de que o arquivo subiu, que o programa subiu, eu repito aqui, ó, service MySQL status.
tem que estar ativo rodando. Se não está ativo rodando, você errou alguma coisa no arquivo de configuração. Perfeito? Vou limpar a tela mais uma vez. E vou instalar mais um recurso que a gente precisa. A gente precisa da linguagem PHP rodando aqui. E a gente vai instalar o PHP-MyAdmin, que eu vou explicar sobre MySQL Workbench, PHP-MyAdmin no futuro. Mas já vamos instalar isso aqui. Seguinte comando. Service Apache 2 status. O que é o Apache 2, pessoal? Apache 2 é o serviço de hospedagem de páginas. É o serviço web. Professor, por que nós estamos instalando ele? Porque a gente vai utilizar a nossa máquina real, através do navegador de internet, vamos digitar o endereço IP do nosso servidor Linux, /phpMyAdmin, ele vai abrir o gerenciamento do banco com interface gráfica. Sem eu ter que instalar nada na minha máquina cliente. Só no servidor. Beleza? Então o PHP-MyAdmin vai fazer isso. E o PHP-MyAdmin precisa do Apache. Então vou instalar o Apache. Opa! Perdão, aqui é apt-get -y install Apache 2. Aquele comando que eu dei antes é para verificar o status do Apache, mas ele não está instalado. Vocês viram o resultado que deu. O Apache vai estar dentro dessa imagem também, que você tem no disco, no drive virtual. Isso, ele está indo nesse drive virtual, pegando o pacote, jogando na memória e instalando. Instalando o disco. Exatamente. Então, instalando ele aqui. Beleza, já terminou, viu como é muito rápido? Vou repetir o comando, ó, seta para cima, galera. Produtividade em seta para cima no teclado. Eu repito o último comando, ou se eu for dando seta para cima, ele vai navegando no histórico de comandos que eu dei. Então, ó, quero vir aqui nesse último comando. E agora apt-get -y install php-myadmin. Com isso, ele vai começar a carregar o instalador. Nessa tela, atenção, nessa tela, tecla preferida dos astronautas, espaço, vou marcar a opção Apache 2. Professor, dei Enter sem marcar essa opção Apache 2. O que vai acontecer? O PHP-MyAdmin não vai funcionar. Eu teria que depois criar um link simbólico, que é um link mesmo, dentro da pasta do Apache, apontando para uma pasta do PHP-MyAdmin. Mas para evitar isso, ó, eu marco a opção Apache aqui. Porque tem um Lite TPD, que é também um outro serviço, mas o que a gente instalou foi o Apache 2, lembra? Enter aqui. Ele vai pedir algumas configurações aí, que vai ser num wizard. Ele está habilitando o PHP 5, que é... A gente já está no PHP 8, tá, galera? Essa imagem aqui é mais antiga, mas é só para a gente... O Debian 12, que é a versão mais atualizada, só que para baixar essa imagem de 23 GB demora uma noite inteira em casa. Então para não... Vamos usar essa daqui, mas já tem o PHP 8 que já está com o Debian 12. 8.2, na verdade. Vamos lá, ele está perguntando aqui, ó, você quer configurar o banco de dados para PHP-MyAdmin com o dbconfig-common? Sim, eu quero. Então ele vai criar, o usuário vai configurar todo o ambiente para mim, ó. Sim. Tá bom, qual é a senha de administração do banco? É aquela senha que quando eu instalei o MySQL ele pediu. Que eu botei o quê? Root. Então a senha do administrador do banco. Bom, aí ele fala, tá bom, agora, qual é a senha MySQL da aplicação PHP-MyAdmin? Aqui é o momento de eu definir a senha que ele vai pedir para eu logar. Então, vou botar root também, para não esquecer. Mais uma vez, eu não colocaria nunca essa senha, se fosse um ambiente de produção real. Repito a senha, para ele quer certificar que você não digitou errado. E ele termina de configurar tudo. Como que eu testo isso agora? Simples. Eu venho aqui, ó, Ctrl Alt,
sair da minha máquina virtual, posso até minimizar ela aqui, ó. Vou abrir aqui o Google. Vou usar aqui um perfil qualquer. E eu preciso saber qual é o IP do meu Linux. Eu tenho que digitar o IP aqui, ó, no navegador, na URL. Então eu vou lá no Linux, ó. Qual é o comando? Ifconfig. Lembrando que tab, pessoal, ele completa o comando para mim, tá? Se eu botar if e dar um tab, ele completa. Dou um ifconfig, ele me diz aqui, ó, seu IP é 192.168.152.130. 192.168.152.130. Então eu venho aqui e boto 192.168.152.130 barra PHP MyAdmin. Pronto. Ele já caiu na tela de login do PHP MyAdmin. Ah, e se eu não digitar PHP MyAdmin aqui? Olha a tela que vai abrir. Ele vai abrir uma tela de diagnóstico do Apache. Olha ali, ó. Apache 2. Beleza? Então, se você criar uma página web e hospedar aqui, você pode hospedar o banco, a página web e um PHP rodando de back-end ali. E eu posso acessar tudo e gerenciar tudo por aqui. Então, boto barra PHP MyAdmin. Se eu entrar aqui, ó, com root e a senha root, que foi o que eu defini lá de entrada, prontinho, ele abriu o gerenciamento do meu sistema operacional, do meu banco de dados, meu SGBD MySQL Server, com uma interface gráfica, utilizando uma máquina externa, um cliente qualquer que nem precisou instalar nada no cliente. Só abri o navegador de internet, digitei a URL lá, que é o IP do servidor, barra PHP MyAdmin e abri toda a interface gráfica. Agora, só acesso essa máquina virtual dessa máquina aqui. E só acesso aqui. Nesse caso aqui, sim. Não, de casa não. Eu digo mais. Do jeito que ela está configurada aqui, você não acessa esta máquina em nenhuma máquina aqui do domínio, nem em casa, nem aqui do domínio, porque ela está configurada com a rede virtual. Ela está configurada numa rede virtual. Agora, se eu quiser, por exemplo, que a sua máquina seja acessada pelo Márcio, a gente tem que mudar as configurações ali do VMware para permitir que ela esteja em bridge. O que é estar em bridge? Colocar ela como se ela fosse uma máquina separada da máquina que está hospedando ela. Ela vai ter um endereço físico de rede, um endereço lógico, que é o IP, e o MAC. Vai pegar um IP na nossa rede real e ela vai ser capaz de se comunicar com qualquer máquina aqui dentro. Pode ser acessada por qualquer máquina aqui dentro, desde que esteja em bridge. Nesse caso, como você perguntou, eu nem ia falar nesse vídeo, mas é aqui, ó, as propriedades nesse adaptador aqui, ó, Network Adapter. Se eu clicar com o botão direito e vir em Settings, vocês vão ver que ela está na função NAT, que é a função padrão. A função NAT é quando ela tem um IP interno virtual, mas ela utiliza o IP real da máquina nossa para se comunicar com a internet e com a rede. Se eu boto em bridge, ela pega o IP dela, que se comunica com a rede, mas totalmente separado do meu hospedeiro. Beleza? Eu mudaria isso aqui, mas não vou mudar porque ele cai as configurações de rede, inclusive tudo que eu fiz aqui para de funcionar. Beleza? Vou dar um F9 no vídeo aqui para parar, para a gente continuar depois do intervalo. Então, eu vou fazer aqui como que eu entro na linha de comando para acessar o servidor MySQL. Também é um comando que vocês vão anotar depois, dando pausa no vídeo. MySQL -u root -p. Significa entrar no MySQL utilizando o usuário root, solicitando a senha de acesso, que é root. Ok? Vocês vão ver que o prompt de comandos ele muda. Aí fica aqui, ó, MySQL. O que eu vou fazer agora? Criar um usuário do banco
Atenção aqui, ó. Vou criar um usuário do banco. Calma, você vai ver no vídeo. Depois nós vamos fazer isso sozinho, aqui devagar. Eu vou criar um usuário do banco para acessar de fora. Eu não posso acessar o banco diretamente com root, remotamente, por questões de segurança. Então, eu vou dar um comando chamado grant all privileges on asterisco, ponto asterisco, ou seja, esse usuário pode acessar qualquer base de dados e qualquer tabela. Para quem? Aí o usuário que eu vou criar agora, mdavel, arroba, seguido do nome ou IP que eu quero dar o acesso a ele. Nesse caso, eu vou botar percentual, que é um caractere coringa, dizendo que ele pode acessar de qualquer local. Beleza? Identified, ou seja, identificado pela senha, asterisco. Vou botar aqui 1, 2, 3, asterisco, vai ser a senha dele. ABC. 1, 2, 3, asterisco, ABC. Bom, ó, lendo o comando, garanta todos os privilégios a todas as bases de dados e todas as tabelas para o usuário da VEL, acessando de qualquer lugar, identificado pela senha 1, 2, 3, asterisco, ABC. É isso que eu disse para o servidor de banco. Quando eu dou, aí eu boto ponto e vírgula, porque toda sentença aqui, todo bloco MySQL finaliza com ponto e vírgula, dou um Enter. E aí o resultado é aquele ali, query OK, ou seja, criou meu usuário. Como que eu faço agora? Agora eu quero usar esse usuário numa ferramenta chamada MySQL Workbench, que é essa daqui, com golfinho. Ele vai abrir assim, onde vocês vai estar um pouquinho diferente. Vocês vão vir aqui, ó, no maisinho, dá um nome qualquer para a conexão, é um nome que você vai depois usar para identificar essa conexão, por exemplo, BD Server, chamei de BD Server, que não é localhost, é remoto. O IP do meu servidor, que é 192.168.152, o que mesmo? Não lembro. Tem que sair aqui do banco de dados e dar um if config 152.130. Então volto lá, ó, 152.130. O usuário é o root, não posso acessar com ele. Então tem que ser com o usuário que eu criei, mdavel. Clico aqui, ó, para botar o histórico de senha dele. Qual é a senha que eu botei lá? 1, 2, 3, asterisco, ABC. E dou OK. E agora eu vou testar a conexão, ó, test connection. Se ele me der essa tela é porque houve sucesso na conexão. E eu vou dar um continue anyway, porque ele está dizendo assim, ó, esse workbench foi preparado para as versões tal do MySQL. Isso não quer dizer que ele não vai funcionar com essa. Ele só é compatível com outras versões, mas também funciona com essa. Continue. Ele te dá um resumo da conexão, dá um OK. E aqui você dá um OK. Pronto, ele criou minha conexão aqui com o nome que eu dei, ó. Clico nela. Aí ele abre aqui, ó, o meu servidor de banco. E eu venho aqui em esquemas, ó. E aqui tem os bancos de dados que o meu usuário que eu usei aqui, o mdavel, tem autorização para acessar. Beleza? Então vamos lá, ó. O que eu fiz? Criei um usuário e acessei o banco com esse usuário. Mas eu tive que criar e dar permissões para ele antes. Beleza? Se você conseguiu abrir essa tela depois que clicou lá, significa que houve sucesso na conexão. Vou parar o vídeo por aqui, porque depois eu continuo, faço outros vídeos, né, para não ficar muito grande. E eu vou fazer agora passo a passo com vocês, juntinho. Enquanto eu não tiver certeza que todos estão junto comigo, eu não vou seguir. Beleza? Vou parar aqui agora e trocar de tela.